E aí, galera, preparados para um novo assunto? Pois bem, o assunto que a gente vai começar hoje trata justamente de razão. Isso mesmo, razão é um assunto que geralmente é abordado no 7º ano, certo? Não de maneira aprofundada, da forma que vocês vão ver no 9º ano, tá certo? Então é o seguinte, toda razão é uma divisão, tá certo? Toda razão é uma divisão. Aqui tem uma representação algébrica, tá certo? X sobre y, onde y tem que ser diferente de zero. Ou seja, por que tem que ser diferente de zero? Porque não pode o número dividir por zero, tá certo? Outra coisa importante, eles são representados por um antecedente consequente. A gente se lembra muito em relação às frações, porque as frações têm numerador e denominador. Porém, quando se trata justamente de razão, a gente trata justamente de um consequente, que representa o número que está abaixo, e o antecedente é o número que está acima, tá certo? Geralmente as questões são bem simples quando é de 7º ano, que é as questões bem diretas, tá certo? Porém, no 9º ano, vocês vão ter algumas questões que podem, vocês vão ver a seguir, podem envolver geometria, tá certo? Pode envolver a parte de expressões algébricas, até fórmulas matemáticas em relação às razões, ok? Então, a partir de então, no 9º ano, a gente vai ver de uma forma mais aprofundada em termos de razões. Lembrando o seguinte, após razões, a gente vai ver proporções, tá certo? A parte de proporcionalidade, propriedade de proporção, tá certo? Que também é muito importante, que dá ênfase maior em relação ao que vocês viram no 7º ano, ok? E depois, em seguida, a gente vai ver, dentro do conteúdo programado, evidentemente, as grandezas são diretamente e inversamente em relação à regra de 3 simples e composta, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos para o primeiro exemplo, que é um exemplo bem clássico, bem simples, tá certo? Com exceção de um exemplo aí que eu passei, que eu vou explicar a vocês, tá certo? Então, o exemplo 1 diz o seguinte, ok? Determine as razões das questões a seguir. Bem, eu tenho o primeiro aqui, tem uma razão aqui, 12 sobre 15, certo? 12 sobre 15. Então é o seguinte, galera, como eu disse a vocês, razão é um tipo de divisão, ok? 12 sobre 15, você tem que analisar o seguinte. 12 sobre 15, existe algum número que divide eles dois simultaneamente? Ou seja, existe um maior divisor comum entre os dois números que divida ele ao mesmo tempo? Pensem bem. Claro que tem, certo? Não é 2, por que não? Porque 12 divide 2, 2 divide 12, mas não divide 15. Então, justamente, você tem que pensar em um número, ou propriamente pode calcular através de MDC, o maior divisor dos dois números, tá certo? Quando você fizer isso, você vai encontrar o maior divisor comum dos dois números ao mesmo tempo, ok? Então, nesse caso aqui, como eu já sei, então eu vou simplificar, tá certo? Por 3. Aqui dá para simplificar por 3. E também aqui por 3. Vai ser igual 12 dividido por 3 dá 4. E 15 dividido por 3 dá 5. 4 quintos, tá certo? Há quem diga que você já estudou frações equivalentes a um assunto que é visto no 6º ano. Então 12 sobre 15 avos é a mesma coisa de 4 quintos, que a gente trata isso de frações equivalentes, tá certo? Então aqui, essa razão simplificada equivale a 4 quintos. Vamos analisar o próximo, ó, 35 sobre 60 avos. É procedimento. Você vai procurar o maior número que divide eles dois ao mesmo tempo, tá certo? Nesse caso aqui, o número que faz isso, que tem a possibilidade de fazer isso, tá certo? É o número, bom, 6 não dá, então tem que ser dividido por 5. Então vamos simplificar isso aqui por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E 60 dividido por 5 vai me dar 12. Dá para dividir novamente? Não dá. Essa fração aqui a gente chama de fração irredutível. Porque não tem mais nenhum número que divide eles dois ao mesmo tempo, tá certo? É um assunto bem simples, tá certo? Isso aqui de imediato. Agora sim, vamos analisar essa outra questão aqui, ó. Acredito que vocês nunca viram, pelo menos no livro do 7º ano, não tenha, né? A razão entre a área do círculo e o perímetro do círculo. Eita, e aí? Vocês ainda se recordam da área do círculo? Pois bem, a área do círculo, pessoal, para vocês relembrarem, tá certo? A área do círculo é nada mais que nada menos que isso aqui, ó. Como ele quer saber a razão, tá certo? Então, eu vou fazer aqui. Então, a área do círculo é dada por essa forma aqui, ó. Π raio ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um círculo. Beleza? Agora, iremos, tá certo? Ver o perímetro do círculo. Como assim, professor? Perímetro. Vocês lembram que perímetro é a soma dos lados de uma figura, certo?
Então, o perímetro de um círculo, qual seria? Ó, da circunferência, no caso, 12πr. Professor, todo círculo é circunferência? É. Círculo é porque tem área, circunferência não tem área, circunferência tem perímetro, tá certo? Então, o perímetro de uma circunferência vai ser o quê? 2 vezes π vezes r. Agora, assim, ó, tem como simplificar aqui, vocês estão vendo? Olha, π simplifica com π, certo? Beleza? Então, isso é igual. Isso aqui é igual. Beleza, ó. 2, aqui é 1 sobre 2, tá certo? 1 sobre 2 vezes. Eu tenho aqui, ó, r ao quadrado, que é o raio. Raio ao quadrado dividido por r, vai dar quanto? R. Então, portanto, a razão, tá certo? A razão entre a área do círculo e justamente o seu perímetro vai ser R sobre 2. Professor, essa forma para qualquer situação, se eu quiser calcular a razão entre a área do círculo e o perímetro, sempre vai dar o raio sobre 2? Sim. Por que vai dar isso? Porque, basicamente, observe que π está em comum entre as duas situações. Então, nesse caso, se eu for calcular a área ou o perímetro em qualquer figura, preste atenção que sempre vai dar o raio sobre 2. Qualquer situação, a razão vai ser raio sobre 2, tá certo? Agora, vamos analisar outro exemplo também envolvendo a parte de geometria plana, tá certo? Que é dado duas figuras aí, ó. Determina a razão entre as áreas das figuras a seguir. A gente tem um quadrado aí de lado L, tá certo? Um quadrado ABCD e um triângulo PQF ou FPQ, tanto faz. O interessante é que ele tinha a mesma medida, o lado L, L e L. E os ângulos são iguais, 60, 60 e 60 graus. Como assim, professor? Por que 60 graus? Vocês estão vendo que eu coloquei aqui só justamente um risco, porque equivale ao mesmo ângulo, tá certo? Isso aqui é o mesmo ângulo. Então, trata-se de um triângulo equilátero, tá certo? Então, eu tenho que calcular a área desse triângulo equilátero e a área desse quadrado. Pois bem, a área do quadrado é bem simples, acredito que vocês ainda se lembram, tá certo? Bem, como é que faz para calcular a área do quadrado? Vamos lá, ó. A área do quadrado, eu vou relembrar vocês, certo? É nada mais que nada menos que o lado elevado a 2. Isso mesmo. L ao quadrado. Então, a área do quadrado, professor, é L ao quadrado, isso mesmo. A área do quadrado é L ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Só isso, só isso. Vamos colocar aqui, ó. L ao quadrado, que representa justamente o lado... representa justamente a área do quadrado, certo? Agora vamos calcular a área do triângulo, aliás, a forma da área do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, por sua vez, tá certo? É justamente dada por essa daqui, por essa forma aqui, ó. Talvez alguns não lembrem, ou basicamente não estudaram, tá certo? Mas a área do triângulo equilátero é dada por essa forma. Ela ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá certo? Tem uma forma de demonstrar que a área do triângulo equilátero chega a essa fórmula aqui, tá certo? Porém, vocês vão ver esse tipo de fórmula quando vocês estiverem vendo a parte de trigonometria. Vocês vão ver teorema de Pitágoras, depois vocês vão ver as razões, as famosas razões trigonométricas, tá certo? Seno, cosseno, tangente. E a partir do seno e cosseno a gente vai calcular que a área do triângulo equilátero é dada por essa fórmula. Porque até então, algumas fórmulas é deduzida através justamente de razões trigonométricas, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar isso aqui por isso aqui. Então eu sei que a razão disso aqui vai dar a área do triângulo, equilátero, né? L ao quadrado, belezinha? Raiz de 3 sobre 4. E agora vamos calcular. Vocês observem bem que isso aqui é tratado de uma divisão, tá certo? É uma divisão que, como eu falei a vocês, trata-se de uma razão. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Conserva o primeiro e inverte o primeiro pelo segundo, tá certo? Então vamos dando continuidade aqui aos nossos cálculos, ó. A gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou ter L ao quadrado, tá certo? Que multiplica, ó, prestem atenção agora. Que multiplica, ó, o inverso do segundo pelo primeiro, isso mesmo, ó. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Eu vou só inverter essas ordens aqui, ó. Por quê, professor? Porque é uma divisão de fração. Então eu vou ter, ó, 4 sobre
tá certo? 4 sobre L ao quadrado raiz de 3, tá certo? L ao quadrado raiz de 3. Agora fica fácil. Observe que aqui eu tenho uma multiplicação, beleza? Então, L ao quadrado por L ao quadrado, isso aqui vai se embora com esse, ó. E esse também é com esse, beleza? Dando continuidade, tá certo? Eu vou fazer o resto da questão. Como é que a gente vai fazer agora? Lembrando o seguinte, ó. Eu vou ter 4, tá certo? Porque aqui L ao quadrado por L ao quadrado, raiz de 1. Então eu tenho 4 raiz de 3. Ah, professor, então eu tenho que racionalizar isso mesmo. Eu vou ter que racionalizar essa questão, tá certo? Então eu vou ter isso aqui, ó. Quando eu simplifiquei, vai dar isso aqui, ó. Vai dar 4, beleza? Sobre raiz de 3. E agora a gente vai calcular isso aqui. 4 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar? Vocês lembram? Primeiro assunto do primeiro teste. Como é que a gente faz? Multiplica pelo seu conjugado. Esse numerador aqui, denominador, vem para cá, ó. E multiplica-se 2 vezes, ó. Raiz de 3 por raiz de 3. Calculando isso aí, galera, quanto é que eu vou ter? Vai dar 4 raiz de 3 sobre, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9. Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Então, a resposta é 4 raiz de 3 sobre 3. Então, pessoal, a razão justamente entre a área de um quadrado e justamente a área de um triângulo equilátero vai ser 4 raiz de 3 sobre 3. Para qualquer um quadrado, professor, independente do lado, sim. E para qualquer triângulo, independente do lado, sim. A razão sempre será entre o quadrado e o triângulo equilátero 4 raiz de 3 sobre 3, tá certo? É algo diferente, acredito que vocês nunca tenham visto esse tipo de questão, mas tem outras questões mais desafiadoras que essa, que eu passarei, tá certo, nas atividades. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da explicação e, além do mais, participem ativamente do chat e também das atividades, que é muito importante as atividades, tá certo? As atividades tanto enviadas pelo e-mail como letivo, como as atividades enviadas pelo grupo do WhatsApp e também as atividades do livro, tá certo? Então, galera, valeu!